pessoal, vivemos muitas crises no mundo de hoje e temos que proteger as pessoas mais vulneráveis. A vereadora Maria Letícia trouxe o tema aqui hoje no Tribuna Livre para falar da proteção à mulher nesses momentos de crise. Vou pedir para rodar a vinheta e logo mais a gente começa esse bate-papo aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje aqui no Tribuna Livre vamos debater, aprofundar a proteção à mulher em momentos de crise. Esse é o tema que a vereadora Maria Letícia traz para a gente conversar aqui na bancada do CMC Podcasts. Vereadora, obrigado pela sua participação e por escolher esse tema tão importante para a nossa sociedade. Eu acho importantíssimo, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui no podcast da Câmara, que eu admiro, curto muito o trabalho. Mas esse é um viés, né? Como proteger as mulheres em momentos de crise. Então a gente pode discutir outras coisas dentro dessa temática, assim, hoje. Ah, sim. E a senhora trouxe aqui como convidada a perita criminal Denise Berejuc. Denise, bem-vinda ao CMC Podcasts. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada. Vamos ver o que a Denise tem para falar. Denise, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente, né? Você é perita criminal há quanto tempo? Né, como é que é o seu trabalho nessa questão de proteção à mulher como perita criminal ou em outras atuações aí da sua vida? Então, eu sou perita criminal há 15 anos. Eu trabalho com análises de áudio e imagens, né? E já trabalhei em locais de morte também, locais de morte violenta. E dentro da perícia, é inegável a gente perceber que certos crimes têm peculiaridades que afetam somente ou de maior número com as mulheres, né? Então, eu comecei a me interessar por esse tema há cerca de 10 anos, né? E a partir disso eu comecei a questionar os protocolos, questionar o tipo de atendimento que as mulheres têm pela polícia científica e pelos demais órgãos de segurança pública, né? Então, não só no meu dia a dia, nas perícias que eu faço, que eu ouço ameaças, eu ouço homicídios, né? Então, não só nessa, mas de uma maneira, como a instituição poderia ser melhor para as mulheres que são vítimas de violência, ainda que elas estejam mortas. A vereadora tem um histórico, né, com a polícia científica, até no programa Você Me Representa. A vereadora contou, né, um pouco da sua vida, sua atuação, até lembrando para pedir para a gente, o pessoal que está assistindo a gente, favoritar lá no YouTube, pode ver a entrevista que a vereadora Maria Letícia fala, não só da atuação da Maria Letícia, e as bandeiras que, né, muitas bandeiras que ela traz de lá para proteção da mulher. Vereadora, mas, né, acho que está bem claro a importância desse tema. Por que você quer trazer esse assunto aqui para a gente aprofundar no CMC Podcasts aqui? Eu quero aproveitar o podcast para trazer o assunto de debate aqui, mas esse é uma pauta, esse é um assunto que eu construí ao longo dos anos, inclusive a minha carreira política é pautada nessa questão da mulher, tanto na questão da segurança da mulher, quanto na questão da saúde da mulher e em outros espaços que ela deve ocupar, como, por exemplo, o espaço político, que é prioridade dentro do meu mandato. Eu não seria vereadora se eu não estivesse trazendo outras mulheres comigo também, que eu acho que essa é uma das funções da mulher que vem e ocupa esse espaço dentro do legislativo. Mas é importante que a gente debata isso, porque a gente está vivendo atualmente várias coisas muito violentas. Por exemplo, a gente tem as guerras que estão rolando no mundo, a gente tem a questão ambiental que está acontecendo, e aqui no nosso país, especificamente o Rio Grande do Sul, está vivendo uma situação muito, muito delicada. O próprio Nordeste também chove com chuvas agora e começa a haver também sofrimento em relação a desabrigar pessoas e tudo isso. E quando isso acontece, e daí digo que acontece no mundo inteiro, não é uma situação exclusiva do Brasil, a mulher é que sofre mais. Se a gente for ver os números, são as mulheres que passam mais necessidade, que sofrem violência sexual nas guerras, por exemplo. Essa Israel e Hamas é uma vergonha. Morre mais mulher e criança lá, e as mulheres são abusadas sexualmente regularmente. Outra grande vergonha que eu cito é que o Rio Grande do Sul, as mulheres estavam lá acolhidas no espaço e sofreram abuso sexual dentro desses espaços de acolhimento. Quer dizer, a gestão oferece um espaço para acolher, ainda elas sofrem violência dentro do espaço. Quer dizer, é preciso que haja um entendimento antes que isso aconteça. Como é que a gente protege as mulheres? Tomando ações
decisões antes que isso aconteça. É isso, de base. Por isso que eu quis debater esse assunto hoje aqui. Porque falar da violência contra a mulher, isso já virou um assunto regular, rotineiro. Se liga a televisão, se escuta lá uma notícia de uma mulher que foi morta, que foi abusada sexualmente, que sofreu lesão corporal. Aqui mesmo, dentro da Câmara, muitas vezes eu atendo mulheres que me procuram justamente para buscar orientação nesse sentido. Então é isso. Eu acho que é um tema que a gente não pode deixar um instante de discutir, de pensar sobre ele. Vereadora, legal que você trouxe a Denise, que tem uma atuação quanto a isso, né, Denise? Destacar aqui, né, no seu trabalho a participação do Grupo Perícia Mulheres e também o protocolo para investigar, processar e julgar, né, mortes violentas de mulheres, o chamado feminicídio, com perspectivas de gênero no Paraná. Como é que foi para montar isso, né? Como é que toda essa proteção passa a agir, né, como a vereadora está destacando? É importante não só falar, mas passar a agir também, né, criar protocolos, grupos que consigam botar a mão na massa e realmente defender a mulher. Esse protocolo feito a muitas mãos, né, e muitas instituições participaram. Ele é um desdobramento do protocolo da ONU para a América Latina e Caribe. Então, foi recomendado que o Brasil fosse o primeiro país a implementar esse protocolo. Existe a nível federal e os estados, então, estavam se adaptando e chamando os profissionais da segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário, dos órgãos de assistência social, de educação, para que a gente pudesse realmente verificar quais eram os recursos que nós tínhamos, quais nós precisaríamos ter e quais as ações deveriam ser tomadas, para que tanto para prevenir, né, como para poder chegar num julgamento justo, né? Então essa foi o primeiro ato formal, assim, de discussão desse tema que eu participei, né? Eu acredito que o documento tenha ficado ainda com muitas falhas. Acredito que ele vai ser revisto, mas é um começo para que nós possamos colocar todas as instituições, todos os atores agindo contra esse tipo de violência, né? E o Grupo Perícia Mulheres é um grupo que foi montado dentro da Polícia Científica, é um grupo horizontal, não existe uma chefe, não é subordinado à direção da instituição, onde nós discutimos os assuntos de gênero que são importantes tanto para as servidoras, como, por exemplo, no caso das servidoras gestantes, lactantes, como também no atendimento às vítimas mulheres. Esse protocolo é muito bacana porque ele justamente tenta convergir para uma questão única, que é a identificação do crime. Como é que se caracteriza o crime? Porque se você deixar, e isso é uma ação nacional, como a Denise colocou, porque se deixar a avaliação individual de cada perito, digamos assim, independente de ser médico ou de não ser médico, ser um perito criminal, às vezes os valores pessoais entram nessa avaliação e você arrisca na tua relatoria cometer um equívoco lá. Por isso que tem que haver um protocolo, ele tem que ser nacional, para que todos possam aprender com o protocolo, e daí com isso eu terei um olhar único, percebe? E isso é muito bom, é muito importante. Esse protocolo, ele indica que qualquer morte violenta de mulher precisa ser tratado inicialmente como feminicídio, e não o contrário, como vem sendo feito e talvez ainda esteja sendo feito, né? Então, se é uma mulher numa situação que envolve criminalidade, ela também tem direito a que seja investigado o feminicídio. Não é porque ela está envolvida com uma facção ou alguma coisa que ela não pode ter sido vítima de um feminicídio. E o feminicídio, ele tem um alfabeto todo, né? Existe toda uma simbologia numa cena de crime de feminicídio, no corpo de uma mulher que é morta em razão de gênero, que não pode ser desconsiderada. Esses protocolos precisam realmente ser seguidos por todos. Talvez seja importante a gente lembrar também aqui, Denise, que quem diz que é feminicídio não é o perito, nem Exato. Eu nem você. É o judiciário. E para que o judiciário possa definir isso como feminicídio, ele tem que fundamentar nas provas, na materialização de provas, que daí vem da perícia local e da perícia do corpo da vítima. Então, percebe? Senão as pessoas vão pensar assim, não, o médico legista vai fazer o exame e vai dizer que foi feminicídio. E não é isso.
A gente vai fazer um exame, caracterizar as lesões que podem identificar, por exemplo, diferentes ações do crime ou instrumentos utilizados para realizar aquele crime, que é uma ação do perito. Então, o perito vai dizer para mim que encontrou no local tal e tal instrumento que pode ter sido a causa da morte, e eu determino como médica a causa da morte daquele instrumento que foi identificado no local, percebe? Porque ela pode vir no corpo com lesões, por exemplo, disparo de arma de fogo e com lesões de arma branca. Mas o que é que matou? Percebe? Então, por isso que esse trabalho é um trabalho transversal e o diálogo tem que ser transversal com todas as instituições. Por isso, a importância do protocolo agora. Como é que, né, essa questão que vocês colocaram, né, tem resolução da ONU, resolução do governo federal para implantar? Muita gente critica que tem uma demora para implantar. Como é que vocês veem, né, essa dificuldade, às vezes, de ver que é uma coisa tão importante para a sociedade como um todo, não só para a mulher, né, mas para toda a sociedade viver com mais segurança? O que ainda impede esse avanço ser mais rápido? Opinião de vocês. Eu vejo muitas coisas. E você, Denise? Eu também. Vamos começar a enumerar aqui. Estou pensando aqui por onde que a gente começa. É porque, primeiro, começa no sistema de comunicação entre os estados. É isso. Se a gente for fazer uma pesquisa, um levantamento, nem todos os estados enviam os dados que a gente usa, por exemplo, para fazer a construção desses protocolos. Então, o Paraná manda, São Paulo manda, o Paraná às vezes não manda todo mês. É falho também. E olha que o Paraná é um estado que tem um baita de um orçamento, que está à frente de várias ações, mas mesmo assim o próprio Paraná ainda... Mas eu estava lendo hoje, vereadora, desculpa lhe cortar, já devolvo a palavra, até para me preparar aqui para o podcast e vendo que dados sobre a mulher na Europa, nos Estados Unidos, é pouco também. Tipo, vendo a dificuldade que a academia, as universidades falam assim, mas a gente não tem estudo sobre a mulher na política ou crise e tal. Então, também é uma dificuldade mundial de ver quais dados para conseguir, obviamente, fazer a melhor política pública e implementar, né, os melhores processos, protocolos, medidas e tal. Falta um pouco. Acho que passa por isso um pouco, né? A falta da unidade dos estados em enviar os projetos. Eu participei de alguns grupos de trabalho antes do final do protocolo, e que a gente não tinha quórum para fazer a reunião. Então, você veja que é uma grande dificuldade mesmo. Se o país fosse pequeno, seria mais fácil, mas o país é enorme, né? E ele deve atender todas as mulheres do país. E é um problema mundial, você tem razão, os Estados Unidos tem esse problema, a Europa tem esse problema. No último encontro que eu estive em Brasília das mulheres na segurança pública, é uma reunião que acontece anualmente com mulheres da segurança pública para enfrentamento da violência doméstica. Eu percebi assim, a grande diferença que a gente tem entre as regiões, né? Então, enquanto nós estávamos pensando em equipamentos para detecção de drogas, de exames toxicológicos, algumas regiões precisavam de barco para a perícia chegar até aquela região, né? Então, essas desigualdades acontecem no território todo e também acontecem dentro da nossa sociedade, né? A gente acaba percebendo mulheres muito empobrecidas, mulheres muito invisibilizadas, as mulheres em situação de rua, por exemplo. E é uma dificuldade muito grande, embora a polícia científica ela faça a coleta de dados secundariamente, quem faz primariamente é a PM, eu vejo muita dificuldade de nós colocarmos as variáveis todas que poderiam identificar, por exemplo, as vítimas que têm uma deficiência mental, porque existe muito estupro de vulnerável, as vítimas que são mulheres com uma condição social não privilegiada, o viés da raça, da etnia, os povos originários também. Então, nós não temos um número exato, existe uma subnotificação muito grande sobre a violência. E quando a gente percebe que existe muita violência, a gente não consegue dar cara a essa violência porque os números não estão separados por variáveis, né? Uhum. Sem falar que o feminicídio cresceu no estado do Paraná. Você viu o último relatório da Secretaria de Segurança apontou que o número de feminicídios cresce. Você vê, isso pode ser reflexo do próprio protocolo que é aplicado aqui no Paraná, já traz mais informações para os profissionais que se envolvem nesse diagnóstico, né, antes do judiciário ter acesso, percebe? Então,
pode ser... Talvez não fosse colocado como feminicídio, também aumenta o número de denúncia, né? O empoderamento também da mulher para fazer a denúncia é importante, né, vereadora? Bom, isso é a condição sine qua non. Sem a denúncia, a gente não consegue ter números. E como é que eu desenvolvo política pública sem saber o tamanho do problema, né? Porque isso gera necessidade de um orçamento que tem que ser discutido todo ano, senão a gente não tem recurso para também melhorar a aplicação do protocolo, no sentido de equipar mais a polícia científica. Quando eu falo científica, eu estou falando da criminalística, da medicina legal e do laboratório forense. Eu preciso que eu tenha um baita laboratório lá também. E isso implica em ter recurso. E isso todo ano tem que ser votado. Ora, se o meu universo é pequeno, o meu orçamento será proporcional a esse universo, percebe? Então, dizer, aumentou o feminicídio, pode ser que tenha aumentado mesmo, mas pode ser que a identificação do feminicídio tenha crescido também, que já pode ser também um reflexo da boa aplicação do protocolo, mas eu preciso de recurso, dinheiro, para continuar tendo entendimento disso. É isso. Nós ainda estamos engatinhando, né, nessa questão de coleta desses dados, né? Até poucos anos não existia ainda a lei do feminicídio e o homicídio de mulheres era a maneira que se separava, se era um homicídio que tivesse ligação com um feminicídio íntimo, por exemplo, era se a morte ocorreu dentro de casa ou não. Esse era o critério, né? É um critério que ainda hoje, né, pode ser utilizado, mas nós não temos somente o feminicídio íntimo. E nós não temos somente o feminicídio íntimo acontecendo dentro de casa. Então, os números precisam realmente estar a serviço da população. E acredito que falte transparência também desses números, né? Não é muito fácil encontrar esses números sobre os locais, os bairros onde mais acontecem violência doméstica ou feminicídio. A gente encontra isso para assaltos, a gente encontra para latrocínio, mas para violência contra a mulher a gente não encontra, né? Esses hotspots, né? Para complicar um pouquinho mais, com o mundo em crise, né? A vereadora Maria Letícia até enumerou alguns ali, né? Econômica, política, ambiental, social. Fica mais difícil? Tem como, né, colocar essa pauta, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Uma crise ambiental devastando praticamente todo o estado. E aí, mas vamos deixar a mulher para segundo plano, o mais importante agora é reconstruir a cidade. Tem que estar junto na reconstrução das crises também, né? Como colocar isso? Eu acho que no Rio Grande do Sul, até se não me engano, Denise, vê se você sabe disso, foi montado um protocolo para atender a questão das mulheres também. Foi, né? Foi. Então, justamente esse recorte de gênero precisa acontecer em tudo, mas agora com clareza na questão ambiental acontece no Rio Grande do Sul, o que é ótimo, porque isso pode ser uma referência para a gente usar em outros momentos que a gente vive isso também, né? Mas você veja, a gente tem que chegar a desenvolver um protocolo para cuidar de mulheres. É meio bizarro pensar que a gente no século XXI ainda luta para ter igualdade de direito, porque tudo é mais difícil para a mulher. Nos momentos de crise, elas sofrem mais violência, como eu te disse. Inclusive agora no Rio Grande do Sul também foram abusadas enquanto estavam abrigadas em espaços públicos, que foram, né? Enfim, isso é terrível de pensar que tem acontecido agora no sul do país. Mas sempre assim, na questão ambiental, sempre a mulher sofre mais, porque ela é colocada à margem das questões ambientais também. Você sabe como é que surgiu tudo isso, né? Surgiu quando a mulher, cuidando do espaço da sua casa, cuidando então da sua pequena lavoura, teve que cuidar da lavoura, dos filhos, da casa, do alimento do companheiro que ia plantar lá, não sei. Isso acaba tirando dela escolhas que ela pode fazer e isso acaba tirando outras oportunidades. E claro que ela não é remunerada para fazer isso. Isso é uma violência. Se a gente pensar no trabalho doméstico, isso também é importante a gente lembrar que a mulher tem que ser remunerada para esse trabalho doméstico. Também é um tipo de violência que ela sofre. Então a gente tem que ter recorte de gênero em tudo, absolutamente em tudo. Quando a gente pensa que as instituições falharam, né, na proteção dos direitos de mulheres e meninas, isso pode ser uma violência institucional também, né? Então, são várias camadas de violência que uma mulher enfrenta. A gente, né, pode dar inúmeros recados para as mulheres, mas o que a gente pode falar para os homens? Né? Como é que os homens podem ajudar a diminuir esse problema, né? A não ser
assim, muitas vezes causador do problema, né? Os números mostram, né, o número de agressores e tal, para passar a ser um ajudante, um aliado nessa proteção e a gente, né, conseguir um mundo mais seguro para todos e todas. Eu absolutamente acredito que o fim da violência está dependente da participação do homem. Por mais feminista que eu seja, né, que a gente deseja que as mulheres construam a sua independência, mas eu acho que essa questão da violência depende muito dos homens entenderem que o papel deles agora para isso é fundamental. Porque quando não há emprego para todo mundo, tem emprego para homem, para mulher não tem. Nós estudamos tanto, não vou dizer mais, mas a gente sabe que a questão do preparo das mulheres está muito claro. A gente tem a feminização de vários cursos. Por exemplo, medicina, hoje eu tenho mais mulheres estudando medicina do que homens. Direito, da mesma forma, e outros cursos. Enfermagem ainda tem mais mulheres, mas os homens estão começando a avançar nessa área também. Então, a gente sabe que as mulheres estão preparadas para isso. E os homens têm que entender que não somos concorrentes, somos parceiras deles. E podemos construir juntos e buscar essas soluções juntos. Porque não é possível, né, que a gente a vida inteira fique em segundo plano, que a nossa oportunidade não seja igual a dos homens, se estamos tão preparadas quanto eles, né? A parceria começa em casa, né? Então, os homens podem, por exemplo, atentar ao trabalho invisível que as mulheres fazem em casa e que muitas vezes as impede de alçar outros patamares na carreira dela, né? Então, é muito comum uma mulher em idade reprodutiva que vai procurar um trabalho formal e que seja preterida, porque ela daqui a pouco engravida, né? Perguntam, você tem filho pequeno? Tenho filho pequeno. E quem vai cuidar? E são perguntas que não são feitas para os homens. Os homens, os contratadores, mas também os homens que têm uma família em casa, precisam começar do simples. Eles precisam começar a dividir as coisas de uma maneira justa. Não é ajudar, é dividir, compartilhar. E é tão engraçado isso, porque parece que as funções da mulher são... Vou abrir um aspas aqui, são exóticas, sabe por quê? Outro dia a vereadora... esqueci o nome dela, vereadora do Novo, você recorda? Amália ou Indiara? A Indiara. Trouxe a bebezinha dela. E todo mundo, que lindo, mas traga sempre, devia trazer sempre, percebe? Mas as pessoas olharam aquilo como uma coisa tão fora do padrão, porque não estão habituados. Por que ela não pode trazer sempre? Ela pode. E deve, perdão. Ela pode e deve trazer sempre, porque a presença dos filhos junto do trabalho das mulheres não tem que parecer exótico, diferente. Ele tem que ser regular. Isso tem que fluir com naturalidade nos olhos de todos, de homens e mulheres. E eu percebo que não, que inclusive mulheres têm estranhamento quando isso acontece. Então, é naturalizar a presença dos filhos quando as mulheres estão trabalhando, por exemplo. E essa questão do trabalho do lar, né, o não remunerado, isso é uma coisa que a gente tem que discutir e muito ainda. Eu confesso que num trabalho antigo também a pessoa era uma colega que queria ser mãe e criticava a chefe, que a chefe é mãe e não está aqui presente o tempo todo. Eu falei, mas enfim, né? Como a vereadora falou, né, ter essa consciência e por ser mãe, e ela cumpria as suas funções, conseguia, né, até um cargo de liderança, né, mesmo sendo mãe, não impede nada, talvez até ganhe, né, qualidade no seu serviço, enfim. Questão agora de crises, né? Então, tem crises que são mais graves para as mulheres, dessas que a gente enumerou aqui, né, econômica, política, ambiental, social, tem alguma que afeta mais ou que é mais cara para o Brasil, que a gente, né, que as mulheres sofrem mais? Como é que vocês veem, né? Tipo, eu vejo como a desigualdade social, que eu vejo como uma crise crônica, né? Mas que afeta de uma maneira muito desigual homens e mulheres. Então, as mulheres têm o trabalho não remunerado em casa, os trabalhos de cuidado dentro da enfermagem, da assistência social, que são menos remunerados, acabam ficando para as mulheres também. A gente viu na pandemia, né, o aumento da violência contra a mulher, justamente por ela perder o seu poder de renda e ter que ficar na casa com o agressor, né?
E as catástrofes climáticas, porque não pensemos que o Rio Grande do Sul é um caso isolado, porque nós teremos ainda muitos eventos climáticos e que nós veremos essas mulheres chefes de família precisando reconstruir de uma maneira muito desigual, porque os empregos formais não são delas. Não, e lembrando também que as mulheres são em número mesmo, são as que mantêm a família no país. A gente tem uma pesquisa sobre isso, que aponta que a maioria das mulheres são as chefes de família. Mas a gente não pode esquecer também, concordando com você, Denise, sobre o recorte social, o recorte racial. As mulheres sofrem, ponto. As mulheres negras sofrem muito mais. E lembrem das indígenas, das quilombolas. Então, a gente tem aqui uma escala de sofrimento e dor para as mulheres que é muito clara, assim. Todo mundo sabe disso. Então, está na hora da gente resolver, né? Concordo. Agora, trazendo aqui para a nossa aldeia, digamos aqui, Curitiba. O que vocês veem, vocês percebem no trabalho de vocês, na experiência de vocês? Qual que é tem alguma crise que afeta mais as mulheres aqui em Curitiba? Ou qual que é a violência que elas mais sofrem aqui na cidade, na capital do Paraná? Vocês têm algum estudo quanto a isso? Ou é só uma percepção? Curitiba é uma cidade branca, né? Vamos começar por aí. Eu não sei se 20% da população é negra, talvez menos até já. Então, já começa daí. Uma cidade que é branca vai ter mais restrições ou preconceitos com mulheres negras. Então, acho que isso é uma grande questão. Segundo, no meu olhar, se a gente for pensar, daí a experiência é muito de legisladora, né? Quando eu protocolei um projeto de lei que tratava da violência dentro dos ônibus, né, para proteger essas mulheres, que todo mundo sabe que as mulheres sofrem violência dentro dos ônibus. Quando eu protocolei um projeto de lei que trata da violência nos espaços dos estádios de futebol, eu vou te dizer, e eu protocolei outros que tratam disso, inclusive em assédio em vias públicas. Quando eu fiz isso, eu fui zoada, debochada, entendendo qual é a importância disso, vereadora? Era a pergunta que eu ouvia frequentemente nas redes. Para um homem perguntar isso, é porque ele não está nem tendo a leitura de que as mulheres estão sofrendo violência dentro do ônibus, ou dentro dos estádios, ou em vias públicas, ou em bares e restaurantes. Eu tive que legislar sobre tudo isso. Em tese, não seria necessário se houvesse um equilíbrio de respeito entre homens e mulheres, percebe? Mas a gente precisa fazer lei. E quando a gente precisa fazer lei, tem alguma coisa errada aí. Porque eu preciso ser impositiva, penalizar, porque senão não vai funcionar, entendeu? Então, eu acho que, não sei, existem muitas violências que a mulher sofre, mas passa por tudo isso. Violência nos espaços que elas vão para ter momentos de lazer. Então, elas vão num bar, ou num restaurante, ou vão num evento, na pedreira, e sofrem assédio, importunação sexual. Esse é um tipo de violência que tem que acabar, porque isso depende só do respeito do outro lado, que daí são os homens, percebe? Então, por isso que quando os homens compreenderem isso, a gente tem o fim da violência. Eu lembro de uma história em Floripa, morava lá nos anos 2000, morava no Campeche, era uma praia um pouco menos habitada do que é hoje, uma praia até isolada. Eu gostava de acordar de manhã e ir para a praia. Tinha uma vizinha minha que morava umas 3, 4 quadras, trabalhava comigo. E eu falando, Cris, não vai para a praia também? Pô, eu nunca te vejo na praia. Ela falou, eu não posso ir sozinha. Porque passava por uma pequena, sei lá, 20 metros de uma área de matagal. Ela falou assim, eu posso ser atacada ali. Falou, se você passar lá em casa e for comigo, beleza. Daí eu percebi, a liberdade que eu tenho que ela não tem, né? Exatamente. Essa questão que, como acho que a vereadora colocou, no estádio de futebol, no ônibus, e os homens, como vias assim? públicas, pedalando a bicicleta. A gente ouve absurdos, barbaridades, porque a gente está pedalando a nossa bicicleta nas ruas. Isso tem que acabar e isso vai partir da consciência de toda a população. Eu vou subverter aqui um pouco a ordem das Por coisas. favor. Se você fosse pegar um ônibus hoje e tivesse que escolher uma roupa, com que você se preocuparia? Você se preocuparia com a roupa? A roupa seria uma questão para você? Eu me preocupo que está frente ao frio. Se está calor, eu vou colocar uma bermuda e uma camiseta. Se está frio, eu vou colocar uma calça e um moletom, sei lá, enfim. A minha preocupação com roupa é de quente ou frio, mas não me preocupo com roupa para ônibus. Nunca me preocupei, realmente. Pois nós nos preocupamos. É isso. Viu como é diferente? Ter essa consciência, né, que às vezes o homem fala, mas não é um problema pegar ônibus. Tem esse preparo. A vereadora já apontou ali agora algumas ações que ela já fez aqui na Câmara de Vereadores, né? Até como instituição. O que a Câmara pode oferecer para melhorar esse cenário, né? Aumentar essa proteção
além dos projetos de lei que a vereadora colocou, né, de combater o assédio em locais públicos, arenas esportivas, ônibus... Bares e restaurantes. Bares também, mas até a senhora me entregou aqui no começo do programa o Guia de Orientação para Vítimas de Violência Sexual. Você precisa saber. Né? Vou deixar aqui na câmera, aqui, ó, Bruno. Esse é um guia que foi desenvolvido pela minha equipe de mandato. Nós compartilhamos isso com a Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara Municipal, no período em que eu assumi a cadeira da Procuradoria. A gente compartilhou, que é justamente explicar de uma maneira fácil, de fácil entendimento, como é que funciona o fluxo de acolhimento dessas mulheres na cidade de Curitiba. Porque nós temos uma rede aqui, bem estruturada, mas que às vezes apresenta umas dificuldades, uns gargalos, que a gente pode resolver lendo, por exemplo, essa cartilha, porque eu e a Denise temos grande experiência com essa rede, a gente sabe como é que ela funciona, às vezes sabe onde vai dar algum problema, e ao estruturar essa cartilha, a gente pensou nessas dificuldades. Onde é que elas vão ter dificuldade? É aqui, então vamos deixar isso aqui bem claro e facilitado. Porque se não é para ela utilizar, ela pode dar para uma amiga, dar para a vizinha, dar para alguém na rua. É importante que elas conheçam a maneira que elas podem encontrar acolhimento e legalidade no seu atendimento, né? Para não serem novamente vítimas de violência e daí até muitas vezes vítimas de violência institucional. A gente sabe o que acontece, muitas vezes a gente ouve demandas sobre a Delegacia da Mulher, sobre a Casa da Mulher Brasileira, sobre, enfim, todos os espaços da rede. Então, essa cartilha é uma tentativa de facilitar o entendimento dessas mulheres que precisam da orientação ou de mulheres que querem dar a orientação para alguém também. Então, a gente distribui gratuitamente aqui no meu mandato, é só pedir para a gente que a gente está enviando a forma impressa ou até a digital, porque a gente quer que muitas mulheres estejam mais bem informadas sobre os recursos que tem na cidade. Informação é fundamental, né, Denise? Fundamental. É importante que as mulheres percebam também que o caminho da denúncia, né, de uma violência sexual, e isso eu acho muito interessante, que foi trazido na cartilha, ele não é um caminho suave, né? Ela vai encontrar muitos problemas pela frente, né? Ela pode encontrar uma rede despreparada, um profissional despreparado. Ela precisa estar atenta aos direitos dela e essa cartilha traz. E até mesmo na questão de fui vítima de violência sexual, vou para o hospital, vou para a delegacia, o que eu faço? Posso tomar banho? Não posso tomar banho? O que é para fazer agora? A cartilha, ela está muito bem estruturada nesse sentido. Para onde você vai, o que você deve esperar, o atendimento infelizmente é demorado, mas é necessário que seja feito, né? Essas dicas realmente fundamentais para a pessoa, isso. Como a vereadora sempre fala, né? Não ser revitimizada. E a Câmara pode ajudar muito a gente nesse sentido. Primeiro, ajudando na divulgação. A Câmara tem a Procuradoria da Mulher que pode ajudar no atendimento, no acolhimento, mas a estrutura, porque, são poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário. A gente está num poder independente que tem recursos, que poderia trabalhar essas questões com recursos próprios. Então, eu estou esperando por isso agora. Logo que a gente tiver a oportunidade, a gente vai apresentar isso para que a própria Câmara Municipal seja um divulgador da cartilha, que produza outras cartilhas e que ajude na distribuição. Porque o Executivo tem a responsabilidade de fazer campanhas que tratem contra o enfrentamento da violência. Aí, de modo geral, eu acho que eles precisam fazer umas campanhas bem estruturadas, permanentes. Por exemplo, nos ônibus, nos estádios, nas ruas, nos eventos. Porque não adianta você punir o agressor. Você tem que evitar que aquela mulher sofra algum tipo de violência. E daí a questão da informação, que é fundamental para que a gente possa trabalhar nesse sentido, não é? Legal. Dá para a gente ter, já se a gente está encaminhando já para o final do programa, dicas de quem quer aprender mais sobre isso, né? Quer aumentar a sua conscientização, seja livro, filme, a cartilha, como a vereadora colocou, né? Que entra em contato com o seu gabinete, consegue a cartilha gratuitamente, impressa ou digital, né? Para a gente, assim, fomentar mais o debate. A pessoa fala, vi o podcast, mas, pô, que legal, vou ver esse filme, vou ler esse livro. O que vocês indicam para o público, né? Aumentar essa questão da proteção à mulher?
Então, honestamente, eu acho que não passa pelos livros a questão, passa por ações da gestão pública. É isso. Para a gente fazer o enfrentamento, não adianta ela estar bem informada e saber que isso acontece. É preciso que a gestão pública tome medidas para que isso não aconteça. Mas eu vou dar uma dica, entra no meu site, marialeticia.com.br. Lá tem muita informação e lá também, atrás desse site, tem uma equipe bem informada. É só entrar em contato com a gente. Maravilha. Em relação à polícia científica, digo a mesma coisa. O site não tem tantas informações, mas nós estamos à disposição por telefone ou informalmente. Muitas vezes as pessoas nos procuram informalmente para ter orientações, né? Eu já mando para a Maria Letícia, para a Procuradoria, né? E, enfim, saber até mesmo identificar o que é um estupro e o que não é, né? A mulher, na hora que sofre a violência, ela já tem que ter, assim, a ideia, pelo menos, qual é o próximo passo dela. Porque ela vai estar sozinha. Ela sofre a violência, ela vai para a casa dela, ela vai para a casa da amiga dela. Dificilmente ela vai para uma delegacia. Não vai. Então, por isso que é preciso que a gente tenha não só a rede oficial de apoio, a rede não oficial de apoio, que são todas as pessoas, cidadãos e cidadãs que estão sensíveis a esta pauta. Qualquer pessoa deve se informar sobre o enfrentamento à violência. Vai lá, Denise. E lembrando, assim, que quando a gente pensa num crime sexual, num estupro, muitas vezes o imaginário das pessoas leva a uma rua escura, a mulher numa situação muito vulnerável e tudo mais. Não. Os estupros acontecem, 61,4% dos estupros acontecem contra meninas com menos de 13 anos. Dentro da residência da vítima, 70%. Então, essa questão do gênero dentro da família ser discutido é muito importante. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, dessas violências sexuais, pode ter sido uma exposição de uma violência intrafamiliar que era silenciosa. Ninguém sabia que aqueles familiares abusavam daquelas meninas, né? Então, a gente precisa quebrar tabus. Então, esse é outro recorte que se lembra muito bem, a questão da violência contra crianças. Porque a gente está falando aqui, dá uma sensação que só as mulheres adultas sofrem violência. Mas não, crianças, meninas e meninos, né? 90% são meninos, acredito, na violência infantil, né? São meninas, os meninos também sofrem violência. Mas, assim, a estatística aponta que as mulheres são... Então, é preciso também que a gente lembre disso, que muitas vezes essas crianças vêm sofrendo violência ao longo da vida. Anos. Muita gente que eu periciei já tinha sido abusada sexualmente na infância e depois de adulta ainda continuou a sofrer violência daí do seu companheiro ou sua companheira. Então, a gente precisa sempre, quando falar em violência contra a mulher, essa mulher pode ter de 0 a 17 anos. E daí as estatísticas têm apontado que os números estão absurdamente altos. Uma outra questão que vocês colocaram, me surgiu aqui também para perguntar para vocês, a questão da sociedade civil organizada, especialmente ONGs, né? Elas são importantes, como ajudar elas, né? Porque muitas vezes ela consegue chegar, né, mais longe do que o poder público, enfim, né? Tá mais perto da comunidade local. A vereadora tem um trabalho, né, exemplar, reconhecido, não só, acho que municipalmente, mas até estadualmente, nacionalmente, pela ONG Mais Marias, né, vereadora? Foi, como a primeira ONG no estado. E aí, como que as mulheres podem se organizar para isso, né, e ajudar também nessa questão? Eu acho que as ONGs são incríveis, assim, o papel do próprio movimento feminista também é incrível. Mas elas fazem uma coisa que o Estado devia estar fazendo, não é? Elas têm um papel aí que o Estado deveria estar executando. Mas são fundamentais, porque elas mantêm o debate, percebe? Senão a gente teria pontualmente o debate em cada caso de violência, mas elas não, elas fomentam o debate, fazem reuniões, audiências públicas, provocam muito os legisladores, o que devem continuar fazendo e muito mais ainda. Desafiam o Poder Executivo, que tem que fazer, porque senão o Poder Executivo se fica confortável se ninguém cobrar. A gente tem lei, a gente tem várias ações, mas é preciso ainda muito mais. E daí entram as ONGs. A sociedade civil é fundamental para esse debate.
fundamental também para empoderar as mulheres a ocupar espaços de poder. Então, é a partir desses coletivos que nós percebemos lideranças, nós percebemos a grande capacidade que a mulher tem de transitar em espaços que estão muito restritos aos homens, e nós só conseguiremos modificar e cobrar mais do Ministério Público se nós elegermos mais mulheres. Se isso não acontecer, infelizmente, a fatia do bolo para a mulher sempre vai ser menor. Para a gente terminar com um pouquinho de esperança, já teve avanços nos últimos anos, né? Talvez a mais famosa no Brasil seja a Lei Maria da Penha, né? A mulher, como a vereadora colocou, está aumentando a sua participação em cursos universitários. Tivemos a eleição recente da primeira presidenta do México, a Cláudia. Né? A Cláudia, a gente estava tentando lembrar o sobrenome dela. Pois é, eu não me arrisco aqui. Enfim. Mas dá para perceber que, até lembrando de um historiador inglês, Arnold Toynbee, que ele previu em 78, 79, num livro dele, fala assim: a grande revolução social do século XXI vai ser o fim do patriarcado e a ascensão da mulher na sociedade. Tudo que a gente está discutindo aqui é isso. Óbvio que a história é feita de freios e contrapesos, né? Há movimentos que impedem isso, mas a gente está vendo que naquela história, né, de avança, recua, estamos avançando. Estamos. E até esse número, esse aumento desse número nos mostra isso. Porque não é só porque era subnotificado, mas isso também é uma reação de quem está oprimindo. Então, o crime contra a mulher, ele não termina nele mesmo, né? Ele é um recado, olha, vocês têm que ficar onde vocês estão. E nós não estamos ficando, e não ficaremos. Não, é isso mesmo, eu concordo com a Denise. Eu sou uma otimista. Você veja, eu trabalhei 27 anos como médica legista no Instituto Médico Legal, vendo mulheres sofrendo violência, estupradas, lesão corporal, mortas. E isso me trouxe para a política, justamente porque eu entendia que a política é o elemento agora, o pilar para a gente construir o final dessa violência. Então, a minha mensagem é de otimismo. Eu acho que sim, a gente tem avançado, mas a gente precisa de muito mais, a gente quer muito mais. Nesse momento, eu acho que houve um avanço relativo, mas não o suficiente ainda para impedir que mulheres morram. As mulheres precisam morrer porque são mulheres. Isso é um equívoco, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar positivamente. E a colaboração vem, por exemplo, de um parlamento que permita a aprovação de leis que tragam coisas legais para as mulheres, que mulheres ocupem mais espaços em parlamento para que elas possam colocar sua voz, ou representar outras mulheres através da sua presença nos legislativos, que tragam pautas que são absolutamente das mulheres, não que os homens não possam discutir, porque a gente pode discutir questões dos homens também, mas é preciso que as mulheres estejam discutindo pautas que dizem respeito à sua saúde, à sua segurança dentro do legislativo, para que a gente construa daí uma legislação. A Lei Maria da Penha foi a primeira, foi um divisor de águas no nosso país. Depois vieram lá feminicídio, importunação sexual, 2015, 2018, mas você veja, precisa ter lei para que a gente avance, né? Então, por isso que fica o convite aqui para que as mulheres venham para o legislativo, para a gente ter mais leis que atendam essas demandas. Tá feito o convite. Denise, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Acho que o papo foi muito legal para quem escutou. Eu gostei bastante de estar aqui na frente de vocês, tendo essa aula, né, sobre como a gente pode proteger as mulheres, ter uma sociedade que vai ser mais legal para todos, para eles, para elas, para todo mundo. Vereadora, obrigado mais uma vez pela sua participação, por esse tema. Venham sempre, já estão convidados para voltar aqui e a gente aprofundar esse e outros debates. Quero agradecer quem estava com a gente aqui no estúdio, acompanhando. Vou começar pelo Bruno, que estava fazendo os cortes aqui na transmissão. Agora, as assessoras, eu não decorei o nome ainda. Pagu, Cecília e a Nicole, nossa estagiária de ouro aqui também, apresentadora agora aqui do CMC Podcasts. Deixar também um abraço para quem nos assistiu, sempre aquele recado comum já para quem assiste no CMC Podcast. Ativa o sininho no YouTube, favorita lá, pode ver a entrevista que a gente fez com a vereadora Maria Letícia no Você Me Representa. Também tem os programas temáticos, debatemos assuntos importantes para Curitiba, que são debatidos aqui na Casa Legislativa.
E também os programas do Tribuna Livre aqui, que os vereadores trazem convidados especiais para aprofundar um tema sobre a nossa sociedade. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Certo você, né? Obrigada, foi ótimo.